E domingo, no Mineirão, contra o Novo Horizontino, inclusive o jogo ao vivo na Globo, o torcedor cruzeirense vai ter mais uma oportunidade de ajudar o time a ter aquela intensidade dentro de campo. A intensidade na arquibancada. Mais de 58 mil pessoas cantando mesmo depois da derrota. Que a torcida tá dando um show já ficou bem claro, né? Agora, será que os torcedores também acham que o elenco dentro de campo tá caprichando na intensidade? O time entregando, jogamos o tempo inteiro em cima. O time tá se doando, tá jogando com muita garra. Clima que também passa pelo técnico Paulo Pessolano. Se você quer equipe intenso... Se eu quero uma equipe intensa, é difícil ter um treinador que está sentado no banco, ou sem falar. Não vai de la mano. O time está fazendo o melhor que pode, eu acho que, em termos de desempenho, eu acho que é o time mais eficiente que tem. Contra o Fluminense, o Cruzeiro somou 32 desarmes, o melhor número da Raposa na temporada. Muito orgulhoso. Eu tô muito orgulhoso dos jogadores, de verdade, da intensidade que colocam, da coragem. Eu digo pros jogadores que tem que manter essa pressão, com coragem e ambição. Coragem com essa ambição. Pressão que deu pra assustar o adversário. Quando o jogo ficou a questão da intensidade e com o empuxo que a torcida estava dando, o jogo ficou um pouco perigoso pra gente. Como mandante, o Cruzeiro tem se mostrado mais intenso. O Cruzeiro é um time que costuma jogar de forma mais rápida, principalmente nas suas ações de ataque. A gente tem uma sensação de que o time ainda é mais intenso do que a maioria das outras equipes que jogam, principalmente a Série B. Esse é o nosso estilo de jogo, é o que ele sempre pede pra gente impor durante as partidas, ter muita pressão alta, tá sempre tendo um jogo intenso. Os desarmes são mais expressivos em casa. Nos últimos 3 jogos no Mineirão foram 73. Tenta avançar pela esquerda, no combate o Léo Paz, outro desarme. E onde tem desarme, tem Neto Moura, o rei desarmador do Cruzeiro e o terceiro maior do Campeonato Brasileiro. Seria um sinal de que a participação do torcedor está rendendo resultado? Muito obrigado, torcedor. Muito obrigado por tudo aquilo que vocês estão fazendo. Vocês entenderam que vocês, junto com a gente faz o Cruzeiro mais forte, cara. Você viu o William Oliveira falando agora, tem uma notícia importante. O meio de campo do Cruzeiro vai ser desfalque pro Pesolano nos próximos jogos. O clube confirmou uma luxação no ombro direito, que é o famoso saiu do lugar, né? O ombro saiu do lugar. Tá aí, ó, o lance foi logo no início do jogo contra o Fluminense na terça-feira. A notícia boa é que ele não vai precisar passar por uma cirurgia, mas também não tem previsão de retorno o William Oliveira. Fred Teixeira, vamos falar do Cruzeiro por aqui. A Raposa entra em campo no próximo domingo. Vai jogar contra o Novo Horizontino às 4 horas da tarde. Penúltima rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Cruzeiro finalmente pode ser campeão então deste primeiro turno. Ele vem com esta, não uma ansiedade, né, mas uma expectativa que isso poderia acontecer em algumas rodadas atrás. Nós tivemos os tropeços, né, contra o Ituano e também contra o Guarani, os 2 jogos fora de casa. E com baixa, né, Fred? Um abraço. Boa tarde, Léo. Boa tarde aos ouvintes. Realmente, infelizmente, mais uma baixa no Cruzeiro. Essa a gente já esperava que fosse acontecer em função do jogo contra o Fluminense, quando o volante William Oliveira deixou o gramado logo cedo, uma queda sobre o ombro, ele se jogou na bola para evitar que fosse o gol do Fluminense e acabou na queda jogando todo o peso do corpo sobre o ombro, teve que deixar o campo na ocasião. E agora, passados os exames, foi constatada uma luxação acromioclavicular, ou seja, na clavícula, ali próximo ao ombro, que é a região que praticamente faz a ligação com o tronco, né? É fundamental para um atleta esse movimento do ombro, e então é impossível que ele possa jogar. E ainda a gente tem que pensar que dos males o menor, porque esse tipo de lesão, a gente fez até uma matéria mostrando sobre essa lesão no nosso portal, www.tempo.com.br, mostrando que essa lesão, dependendo do grau que ela for causada, ela pode fazer com que o atleta fique até 6 meses fora.
no caso, quando são necessárias intervenções cirúrgicas. O Cruzeiro não divulga a previsão de retorno de seus atletas contundidos, mas pelo menos afirmou que é uma lesão de grau mais leve, que não é necessário um procedimento cirúrgico. A gente fez um levantamento, mesmo não sendo necessário um procedimento cirúrgico, no mínimo, essas pessoas que têm esse tipo de lesão ficam de 1 a 2 semanas com o braço imobilizado. No caso do atleta, já na segunda semana ele pode fazer já exercício de fisioterapia, mas no mínimo 2 semanas a gente pensa para o que o William Oliveira volte a estar sendo utilizado, pelo menos nos treinamentos, pelo Pesolano. E aí depois aquele processo de recuperar o condicionamento físico, demora mais um tempinho, até voltar a jogar mesmo, ele pode ficar fora, a gente fez um levantamento, dos próximos 5 jogos da Raposa na Série B do Brasileiro. E é um desfalque de peso, porque é um jogador titular absoluto desse meio-campo do Cruzeiro, disputou 31 dos 37 jogos da Raposa na temporada. O Cruzeiro vai ter que se virar na ausência dele para tentar encontrar uma nova formação para esse meio de campo. Acho o William Oliveira, com certeza, né? É um desfalque importante para a escalação do Pesolano, é um atleta, um dos mais frequentes nas escalações do Pesolano, mas eu acho que ainda para esse setor não é o que pode ser mais comprometido do Cruzeiro, né? Porque tem peças como o Felipe Machado, o Adriano, que talvez não tenham o mesmo ritmo agora do William Oliveira, mas já o próprio Felipe Machado, né, vira e mexe, está sendo escalado como titular na Copa do Brasil porque o Neto Moura não pode jogar, ele poupou o William Oliveira aí num outro jogo também, então pelo menos para esse setor acho que tem opção. Fica mais complicado muito, por exemplo, quando sai o Jajá, então o Cruzeiro até hoje não tem ali um substituto do Jajá, né? Quando se perde um atacante, se sair o Rafa Silva, o Cruzeiro sente muito, porque é um atleta que pelo menos, se não é titular, mas é uma boa opção para uma segunda etapa. Então, pelo menos para esse setor assim, acho que não é uma grande preocupação, mas óbvio que a gente lamenta, né, a baixa do William Oliveira, porque é um atleta que vem em boa fase, vem jogando bem e é frequente nas escalações. Com certeza, Léo, além dessa questão que você citou, do Machado e do Adriano, existe também o Mitkov, que é um prata da casa, que já foi utilizado pelo Pesolano, e fica a dúvida se o Pedro Castro vai ter uma nova oportunidade com o Pesolano. Ele foi escalado na Copa do Brasil, entrou exatamente no lugar do William Oliveira. Ele não vinha sendo escalado, o Pesolano explicou isso, em função da possibilidade dele se transferir para uma outra equipe, já que se ele completar 7 jogos pelo Cruzeiro na Série B do Brasileiro, não poderá atuar por outra equipe que também participa da segunda divisão. Então, talvez, em função dessa lesão com o William Oliveira, talvez até as coisas possam mudar um pouquinho para ele ter mais opções, não só para o time titular, mas pensando também até na formação do banco de reservas. E com relação aos atacantes, é como você disse bem, depois que o Jajá saiu, o rendimento do setor ofensivo do Cruzeiro caiu muito. E o Cruzeiro não tem no elenco, no momento, um jogador para substituí-lo. Vai ter a partir do momento que a janela de transferências for reaberta e o Bruno Rodrigues for regularizado. Ele vai ser esse jogador enquanto o Jajá não estiver à disposição. Mas por enquanto realmente tem feito muita falta esse atacante de beirada, de que parte no um contra um, de velocidade. O Jajá era esse homem. Sem ele, o ataque do Cruzeiro deu uma regredida. Isso é fato. Tanto é que nos últimos 3 jogos o Cruzeiro não venceu. Foram 2 derrotas e um empate. É o maior jejum de vitórias sobre o comando de Pesolano nessa temporada. Então o Cruzeiro, diante do Novo Horizontino, vai ter essa missão de voltar ao caminho das vitórias para conseguir, já de antecipação, o título simbólico de campeão do turno. É um título simbólico? Mas tem importância porque no retrospecto recente, de 2006 para cá, a gente sempre lembra isso, desde que a competição da Série B passou a ser disputada no atual formato de pontos corridos, turno e retorno, somente 3 vezes os campeões do turno não conseguiram o acesso no final. Ou seja, ser campeão do turno é quase que uma garantia, vamos dizer assim, no futebol não tem garantia de nada. É uma ótima projeção, né? Uma projeção excelente de que você, ao final do torneio, vai conseguir o acesso, que é o objetivo principal do Cruzeiro nessa temporada. E mais do que nunca voltar a vencer na competição. O Pesolano falou isso, me chamou a atenção que ele falou na coletiva contra o Fluminense mesmo, depois da eliminação na Copa do Brasil. Ele falou, agora é focar contra o Novo Horizontino e eu vou cobrar muito dos jogadores, eles têm que ser cobrados, porque
Ficar 4 jogos na temporada sem vencer, isso não é o ideal, isso não faz parte do nosso planejamento, ainda mais pensando no acesso. A 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B será até inaugurada hoje, às 6h30. O Operário vai receber o Sport. Detalhe que nesse jogo o Cruzeiro pode fazer uma fezinha pro Operário. Se o Sport tropeçar, será de bom grado. O Sport, nesse momento, que é o 5º colocado, tem 25 pontos. O Cruzeiro é líder, tem 38, ou seja, está com aquela margem de 13 pontos na competição. Fred Teixeira daqui a pouco volta com a gente. Tem uma enquete rolando lá no Super FC, no nosso portal. Será que a torcida aprova ou não possível retorno do Ricardo Goulart? Daqui a pouco o Fred também fala desses bastidores, como é que tá essa situação aí do Ricardo Goulart para vir ou não para Raposa. Fred Teixeira de volta com o destaque final do Cruzeiro. Ricardo Goulart está sendo aprovado ou não pela torcida na enquete no nosso portal, hein, Fred? Se depender da torcida do Cruzeiro, a volta do Ricardo Goulart é certa. Na nossa enquete, por enquanto, está com 75% dos torcedores aprovando o retorno do Ricardo Goulart ao Cruzeiro. Ele que foi bicampeão brasileiro em 2013 e 2014, foi eleito um dos melhores armadores do Campeonato Brasileiro naquela época, estava no Santos, rescindiu o contrato no início da semana e está livre no mercado. A questão que pesa um pouco é o salário. Realmente está muito acima do teto salarial imposto pela gestão Ronaldo Fenômeno no Cruzeiro. Ele teria que ceder para que o seu salário ficasse dentro do patamar atual do Cruzeiro para que ele pudesse voltar. Hoje, mais cedo, ele postou em seus stories uma enigmática imagem dele de uma estrada. Infelizmente não deu para definir qual era a estrada, mas que ele está no caminho para acertar com algum novo clube é bem provável. Qual será? Nós vamos saber nas próximas horas. A torcida do Cruzeiro espera que seja realmente esse retorno ao clube. E fora dos bastidores, de questão de contratações, também pensando já no jogo de domingo, o Cruzeiro tem 2 possibilidades de reforços internos. Giovani Jesus, que não pôde jogar contra o Fluminense porque cumpria a suspensão, está à disposição de Pesolano. É mais um para poder ficar aos cuidados do treinador. E a outra opção que ele pode ter para o decorrer do jogo é a própria presença do Neto Moura, como nós falamos, não pôde atuar contra o Fluminense por já ter defendido o Mirassol na competição. Volta ao time titular, com certeza.